Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui para mais uma aula, a aula de número 17, falando a respeito do milênio. Espero que você tenha acompanhado as aulas, temos aí um vasto material, é a aula 17, mas tem 29, 30 vídeos já por aí, e espero ter contribuído com a sua edificação espiritual. Na aula anterior nós finalizamos falando sobre fatos e aspectos do milênio. A gente continua falando, tá? A gente não vai ler tantos versículos como nas aulas anteriores, vamos tentar dar uma abreviada, tá ok? Vamos citar menos versículos e mais os fatos e os aspectos. Nós encerramos a aula passada falando a respeito que Israel será uma bênção para o mundo. Foi o nono aspecto, tá? A gente fala sobre Israel como uma bênção, por quê? Porque Israel será a capital do mundo, as diretrizes para todos os países partirão de Israel, não será mais a ONU já não vai mais, a Organização das Nações Unidas não mais terá efeito, agora será Israel, de lá sairão as diretrizes espirituais, políticas, porque o rei milenar, Senhor Jesus, habitará em Sião, ok? Vamos ver aqui somente 4 versículos para esse tópico. Então, irão muitos povos e virão, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. Isaías 60, versículo 3 fala assim: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Jeremias 3,17 fala assim: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Não tem isso de bloco europeu, comunidade A, comunidade B, não é segundo mais o propósito do coração do homem, mas segundo o propósito do coração de Deus. Jeremias 3,17. E para finalizar, Zacarias 8, do 22 ao 23. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a purificar o favor e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8, 22 e 23, Israel sendo uma bênção para o mundo. O tópico 10. A igreja estará glorificada com Cristo. Então, no milênio, a gente já falou das 2 classes de participantes. Então, a igreja estará glorificada com um corpo ressurreto, tá? Eu te aconselho a você ver as aulas sobre ressurreições, sobre arrebatamento, no mundo dos mortos também é importante. Você vai entender como é que o que eu quero dizer com a igreja, o cristão estando glorificado durante o milênio, tá? Um outro ponto, de número 11, uma característica, um fato ou aspecto do milênio. O conhecimento de Deus será universal. Acredita-se até que o conhecimento teremos que dar vários versículos, né? Ele será até meio que intuitivo, né? O Espírito de Deus habitará no coração das pessoas de uma forma tremenda, e o conhecimento se torna até meio intuitivo. A gente vê, por exemplo, hoje, uma pessoa que é servo de Deus, que busca o Senhor, e muitas coisas ele vai adquirir entendimento, muitas vezes sem muito estudo, né? Porque o Espírito Santo vai concedendo o entendimento,
né? Não quer dizer que não se deverá ler, não se deverá meditar, ok? De Sião sairá a lei, o conhecimento, né? É importante a gente entender o seguinte, olha o que diz Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aquele versículo lá que fala, e eis que o evangelho do reino será pregado a todos, então virá o fim. O conhecimento total de Deus, do evangelho, ele será no período do milênio. E depois virá o fim, que seria assim, provavelmente, o juízo final. É uma forma de se interpretar. Tem gente que acha que primeiro o mundo inteiro vai ter que ser evangelizado, para depois Jesus vir arrebatar a igreja. Não, a Bíblia não diz isso. Ok? Abacuque 2,14 fala assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento, você olha para o mar, vai na praia e vê aquela abundância de água. Tá? Assim será a terra, coberta do conhecimento, transbordante, né? Coisa tremenda. Imagine você sobrevoando o mar, né? Bilhões de litros de água, né? O conhecimento será sobre toda a face da terra. Entender que haverá nascimentos, né? Haverá nascimentos do período do milênio. Então, essas pessoas que nascerem durante o milênio precisarão ser evangelizadas. E ao serem evangelizadas, porque vai nascer crianças, né? E elas serão evangelizadas. Aquelas nações que adentrarem o milênio, porque foram amigas de Israel, serão evangelizadas. E aí sim haverá salvação no milênio também. Número 12. A piedade prevalecerá. Piedade no sentido de ter uma vida piedosa, né? Prevalecerá, afinal, entre as nações. Tá? A gente vê às vezes hoje caravanas, pessoas indo de um lugar para o outro nas suas religiões, os romeiros, pessoas que vão para visitar lá a cidade lá, Meca. A gente vê pessoas que vão de um lado ao outro. Hoje a gente tem exemplos. Em Israel, no milênio o alvo será Jerusalém. Caravanas e caravanas, né, indo em direção a buscar a lei do Senhor. Tá? Até por causa das festas, mas também porque para obterem, né, Israel será objeto de orientação espiritual. Né? A natureza humana continuará a mesma. Porém, com Satanás preso, tá? E com a presença de Deus, as pessoas se tolerarão um pouco mais. Tá? O reino animal haverá profundas mudanças. O leopardo estará junto com a garça, a andorinha, o gavião. Existem versículos de Isaías que falam desse convívio dos animais semelhantes ao Éden. Já falamos lá para trás em aulas, né? O ser humano, ele ainda vai ter a sua natureza, ok? Mas ele vai estar meio que tolhido, tá? Esses maus intentos do homem se revelarão no final do milênio, quando Satanás for solto e ele terá a sua última revolta, porque por enquanto ele está preso. Ele está preso, ok? Não está tentando os homens, tá? Os homens não têm muita brecha para fazerem o mal, tá, ok? Há a possibilidade sim, tá, ok? As condições não serão iguais ao Éden, mas será um momento como nunca houve na Terra de liberdade. Né? Vamos ver aqui alguns versículos. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante tua face. Salmo 22, 27. Salmo 102, 15 fala, então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Salmo 102, 15. Um outro aspecto. No milênio, a impiedade, a incredulidade, isso é o tópico 13. No milênio, a impiedade, a incredulidade, a rebelião não serão toleradas.
como no tempo da graça. Ok? Deus não tolera hoje, na época da graça, situações como impiedade, incredulidade e rebelião. Ok? No milênio também não vai ser tolerado. Eu acabei de dizer que a natureza humana não vai ser mudada. Ok? Então, existe a possibilidade de acontecer essas coisas, porém, não vai ser tolerada. Ok? A gente vê, nós vemos em Isaías 60:12, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Então, se a nação deixar sua natureza humana não servir, ela vai perecer. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Isaías 60:12. Estamos falando do milênio, natureza humana. Olha que interessante Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Nasceu no milênio, tá? Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, gente sendo amaldiçoada no milênio. E meninos morrendo também, tá? Com 100 anos. Então, haverá morte no milênio, tá? Aí alguém pode me perguntar, e como é que vai ficar essas vidas? Eu acredito que essas vidas ressuscitarão no momento do juízo final, ok? É um bug aí para poder explicar, ok? Mas eu acredito que ressuscitarão naquele dia e seus nomes estarão no livro da vida, aquelas crianças, tá? Os meninos. Agora, aquele que for pecador e que for morto no milênio, esse aí não vai estar com o nome no livro da vida, no juízo final já entrou em condenação. Um outro fato ou aspecto do milênio, número 14, no milênio prevalecerá, afinal, pela autoridade e presença de Cristo, o quê? A paz e a justiça entre as nações. Então, a verdadeira paz mundial, né? Jesus falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz verdadeira somente em Cristo. Então, a paz vai reinar no mundo, ok? Não haverá guerras, o desarmamento vai acontecer, não precisa de armas, tá? Nada de serviço militar, tá? Então não vai existir exército, armas, e quem promover a guerra será imediatamente punido, tá? A gente nota isso lá no final do Apocalipse, que quando Satanás se rebela e ele tenta fazer um levante, imediatamente são destruídos. No milênio não haverá um clima de descontentamento, tá? E por isso não haverá rebeliões. A gente vai ler aqui uns versículos, somente 2. Miqueias 4:3. Olha, estamos economizando muitos versículos para não tornar a aula ainda mais extensa, tá ok? Miqueias 4:3. E julgará entre muitos povos, e castigará as nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz. Então, ferramenta, arma, vai ser derretida e transformada em instrumento. As suas lanças e foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não haverá mais a arte da guerra, tá? Não se ensinará mais isso, né? Guerrear, lutar. Isaías 32:16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Coisa linda, tá? A gente vê também o número 15, né, o 15º aspecto, tá? Ou fato ou aspecto do milênio, que haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Então eu começo a analisar o reino do Messias, tá? O Espírito Santo converte o homem do pecado, o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Então, um reino dirigido pelo Espírito pelo Senhor, o Espírito Santo vai atuar de forma maciça também, tá ok? Enchendo os povos num verdadeiro derramamento do Espírito Santo, tá? Acredita-se que aquela profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, ela tem a plenitude do seu cumprimento no milênio, ok? Vamos ver aqui um versículo, o tópico 15.
Eu estou me perdendo com os papéis aqui. Ezequiel 39, 29. Olha o quanto a gente tem lido Ezequiel, Isaías, Jeremias. São livros que as pessoas não gostam de ler. E as maiores promessas para a humanidade estão aí, né? Tirando a salvação, né? Em termos de bênçãos aqui na terra, estão aí. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 29. A Bíblia fala, agora o 16º tópico, né? Haverá restauração e renovação em toda a face da terra, tá? Quando Jesus ele cita lá em Mateus 19, 28, e a gente encontra também a mesma palavra, tá? Em Atos 3, 21, a palavra regeneração, tá? Ou restauração lá em Atos. Tá? Em Atos é a palavra restauração, em Mateus é regeneração. Essa palavra vem do grego, vamos tentar aqui, apokatastaseos. Tá? Essa palavra ela tem um sentido de uma restauração que não tem nada a ver com religião. Tá? Ela tem um sentido, né, físico, de modo geral, mas não religioso. Tá? E isso vai acontecer no milênio. Então, no milênio haverá uma restauração. Deus vai reestruturar a Terra, né, o planeta, de certa forma. Né? A gente vê, nós vemos isso, Atos 3, 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Tá? Que a palavra restauração aqui é a mesma que está lá no grego, lá quando Jesus fala o tempo da regeneração, que não tem nada a ver com vida espiritual, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, o milênio, como uma restauração da terra, foi anunciado por boca dos seus santos profetas. Finalizando esse item, Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Não é todas as pessoas, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:20, estou me referindo à regeneração. Um aspecto muito lindo também do milênio é o número 17, onde diz que um rio fluirá do templo milenial. Tá? Por ocasião da revelação de Cristo no Monte das Oliveiras, e que se fende, né, para tirar dali 2 rios. Tá? A gente encontra isso. Né? Um leito que vai para o Mar Morto e outro leito que vai para o Mar Mediterrâneo. A gente vê isso na revelação em Zacarias 14, 14, tá? Quando acontecerá o terremoto, quando Cristo pisa na terra, tá, ok? Na mão das oliveiras, ele se fende, ok? É importante a gente mencionar que o Mar Morto, que hoje não tem vida, ele terá suas águas transformadas, tá? E vai ter abundância de peixes, né? Vida. Leia depois Ezequiel 47, do 8 ao 12, para você ver o que vai acontecer com o Mar Morto. Tá? Esses versículos que falam a respeito desse rio, nós encontramos em Joel 3,18, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da onde? Da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Joel 3,18. Ezequiel 47,1 fala: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ezequiel 47:1.
47:12 fala assim: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem os seus meses produzirão. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Ora, se a sua folha servirá de remédio, é porque no milênio haverão doenças, sim, tá ok? Mas o Senhor proverá a cura, tá ok? Então, fica aí a sugestão de ler também Ezequiel 47, do 8 ao 12. Mais um tópico, de número 18. Tá? A vida humana será prolongada como no princípio da história humana. Como no livro de Gênesis, né? A gente pode observar que no princípio da humanidade as pessoas viviam centenas de anos. Então, a vida humana será prolongada. O salário do pecado é a morte. Okay? O pecado da humanidade fez com que reduzisse o período de vida. Né? A gente vai ter uma abundância geral de saúde. Ou se haver uma abundância geral de saúde, a gente entende que a vida vai ser prolongada. Tá? Isso vai contribuir para que a vida se prolongue. Tá? É importante a gente entender que também haverá mudanças climáticas. O que a gente vive hoje, tá? O clima vai ser outro. Tá? Então, as mudanças climáticas, a redução do efeito do pecado, não haverá ação dos demônios na vida das pessoas que provocam homicídio, suicídio, né? Melhor nutrição, melhores condições de vida, não haverá álcool, não haverá fumo, drogas, isso, né? Então será uma vida pura realmente, né? A gente vai ler um versículo que mostra que inclusive nem aleijados, nem pessoas com deficiência física existirão, né? Deus não permitirá esse tipo de infelicidade, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que as pessoas são assim porque tem pecado, não estou entrando nesse mérito, tá? Estou dizendo que a saúde será plena, tá? A gente não poderá esquecer também que haverá aquele rio sanador, né, que a gente falou há pouco, que com árvores que as suas folhas serão para a cura, tá? Quer dizer, tudo isso vai contribuir para a longevidade. Cuidado para não confundir essas árvores com aquela que cita lá em Apocalipse 22:1, tá? Que é uma outra situação. Tá? As árvores de 22:1 não são aquelas que vão nascer, tá ok? Fruto do rio, tá ok? Vamos ver alguns versículos aqui, ó. Isaías 33:24. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Isaías 35:5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, não haverá cegueira. Os ouvidos dos surdos saberão, e os coxos saltarão como cervos. Cervo não servo, cervo com C. E a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Que coisa linda. 19º é a fertilidade do solo será maravilhosa. Tá? Um detalhe sobre o tópico anterior, né, sobre a longevidade humana, a morte será uma exceção. A morte será uma exceção, ok? Bom, 19. A fertilidade do solo será maravilhosa. Os desertos vão desaparecer, tá? Salvo situações de juízo divino da nação que não quiser obedecer, que não quiser subir para adorar nas festas, que vai deixar de ter a chuva, que será uma exceção, tá? Via de regra, será abundância de vida. Hoje a gente vê, por exemplo, situações de muitas ervas daninhas, pragas, muitos vermes, muitas pestes que assolam as produções. Isso não vai existir.
Então você vai ter alimentos puros, saudáveis, sem pragas, sem conservantes, né? A terra fértil, naturalmente. Tá? Hoje há uma maldição. Essa maldição que vem desde o princípio, ela vai cessar. Tá ok? É um pouco discutível a tal maldição, tá ok? Mas ela vai cessar. É importante a gente não confundir o que vai acontecer com a Terra com a nova Terra. O que vai acontecer com a Terra no milênio com a nova Terra. A Bíblia fala de novos céus e nova Terra, que não é esse momento que nós estamos falando, que não é o momento milenial. Tá? O momento milenial é um período onde o Senhor irá reinar. Só que em Apocalipse 22:3 fala de novos céus e nova terra, que não tem nada a ver com o reino milenial, ok? É uma nova situação, ok? Um versículo aqui, Isaías 35:1. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Volto a dizer que a gente tem vários versículos, tal. Estamos abreviando para não ser cansativo, tá? Tentando não ser cansativo. Mais um tópico sobre fatos e aspectos do milênio, o 20º. Número 20, o gênero humano. Tá? O que dizer do gênero humano? Lembrando que a Terra vai estar com a população muito reduzida, agora ela alavanca, haverá uma fertilidade muito grande. Então a tendência é um crescimento, uma alta taxa de natalidade. Isso também deve-se também à redução dos óbitos, como nós lemos agora há pouco. Tá? Vamos ver aqui, ó, Zacarias 8:5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Tá? Muita criança. Zacarias 8:5. E a gente leu em Isaías 65:20, né, a respeito da criança de 100 anos, que morrerá com 100 anos, tal. A gente já leu esse versículo aí, tá? A gente também tem o item de número 21, tá? Haverá prosperidade geral para todos. Todos serão prósperos. É o tópico 21. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Isaías 65:21. Sem hipoteca para pagar, sem dívidas, né? Haverá estabilidade, segurança, tudo que se busca, tudo que o homem busca de paz, ele vai encontrar isso nesse período. Tá? Tópico de número 22. No milênio haverá alterações no relevo da terra. Tá? Em Zacarias 14:10 fala assim: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, e será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Zacarias 14:10. Uma outra tradução melhor e mais apropriada, também em tradução brasileira, seria exalçada, de subir. Porque o exaltado aqui dá uma impressão de glorificada, não é bem esse o sentido. É o sentido que ela ficará realmente um pouco mais elevada, tá ok? É importante termos isso. Tá? Então isso será uma das mudanças do solo no período milenial. Sobre o reino milenar, haverá mudanças também no reino milenar, tá? No reino animal. Tá? Olha que coisa interessante. Isaías 11, do 6 ao 8. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. Olha, um leão junto com um animal, junto com um bezerro. Um leão e um bezerro caminhando juntos. O leopardo e o cabrito deitando juntos. Um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos.
O leão comerá palha como o boi, comer palha como o boi. E brincará a criança de peito sob a toca da áspide. Toca da áspide onde tem cobras, né? E a desmamada colocará sua mão na cova de basilisco. Então veja bem, segurança total. Os animais não agredirão os homens. Se a gente olhar, por exemplo, lá em Gênesis, somente no capítulo 9 o homem passa a se alimentar de carne. Autorização, não quer dizer que ele não se alimentou antes. Mas no princípio, se você ler o livro de Gênesis, o homem era vegetariano. Eu não estou dizendo que eu não posso comer carne, ok? Mas no princípio, os animais se alimentam. Observe do que os animais, faça uma leitura minuciosa. Eu já fui criticado por esse tipo de argumentação. Leia lá como foi no princípio. Tá? No princípio, animais comiam vegetais. Não se alimentavam de outros animais. Havia um propósito de expansão. Tá, okay? A partir do princípio do capítulo 9, o homem passa, inclusive, a não dominar mais sobre os animais, né? O homem passa a temer. No começo ele dominava, agora ele passa a temer. Tá, okay? Depois do pecado, uma série de coisas, o homem passa a temer. Pode ver que o texto que nós vemos de Isaías 11, olha que coisa, quem vai comer palha? O leão comendo palha. O leão comendo palha. Tá, ok? Por quê? Porque foi assim no princípio. Então, no período milenial, perfeita harmonia. Um animal vai deitar com o outro porque ele não vai fazer parte da cadeia alimentar. Tá, ok? Eu não estou dizendo que a gente não vai se alimentar de animais, de carne, tá, ok? Mas no princípio, aqui eu estou pegando passagens que citam que os animais comendo vegetais, tá, ok? E coabitando. É uma coisa linda, tá? Pode ver que o Senhor Jesus ele habitou 40 dias na tentação do deserto, e lá no deserto ele conviveu com bestas feras, e ele não foi molestado. Tá? Interessante, que em Isaías 65, 25 fala que a cobra continuará comendo do pó da terra. Ela continuará carregando a sua maldição. A serpente não voltará a ser como no princípio. Ela continuará. Veja lá, Isaías 65, 25. Tá? Veja em Gênesis 1:30, o alimento dos animais. Né? Ok? Bom, não sem razão, os animais são mencionados no nascimento de Jesus. Tá? Os anjos continuarão servindo a Deus. Eles continuam prestando serviço a Deus. E terão muito trabalho no milênio, como tem hoje também. Ok? E continuarão não sendo objeto de adoração. Para finalizar, em termos de fatos e aspectos do milênio, a gente fala também que haverá o cumprimento da festa dos tabernáculos, que ela aponta diretamente para o milênio. A gente já citou lá no começo as características que os povos viriam para celebrar a festa dos tabernáculos. Algumas festas, celebrações voltariam a acontecer. Bom, para finalizar o assunto do milênio, a gente precisa lembrar que Satanás está amarrado. No começo do milênio, ele é amarrado por 1000 anos. O falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás, amarrado por esse período, ele agora é solto. Tá? O pastor Antônio Gilberto, ele classifica como 3 grandes revoltas, as 3 últimas grandes revoltas de Satanás contra Deus. A primeira, das 3 últimas, a gente encontrou em Ezequiel 38 e 39, tá, ok? A gente falou no período da tribulação, onde a Rússia invade Israel. A gente daqui a pouco vai voltar nesse assunto, tá? Foi a primeira grande revolta. Depois nós vemos em Joel 3, 9 ao 12, Zacarias 14, 1 ao 4, Apocalipse 16, do 13 ao 16 e 19, 11 ao 21, sobre a batalha do Armagedon, que foi a segunda grande revolta, e agora ele é preso.
e agora ele é solto novamente. E aí ele realiza a sua terceira e última grande revolta. Tá? Estou me referindo às 3 últimas, não estou dizendo que em toda a história só teve 3 revoltas. Eu estou classificando as 3 últimas grandes revoltas. Tá? E a gente precisa ler Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Tá? Fala assim: e acabando-se os 1000 anos, finalizando o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Então ele está em prisão, acabando-se o milênio, tá? A Bíblia usa a expressão findando o milênio, acabando o milênio. Acabaram-se os 1000 anos, ok? Satanás é solto. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Ele vai para enganar todas as nações. Não são nações específicas de um lugar, ok? E aí ele chama Gog e Magog. Olha que interessante. Gog e Magog é um lugar específico. Porém, aqui ele cita todas as nações. Diferente lá de quando a gente vê lá no início, né, lá na tribulação, que era um bloco de nações. Aqui não é um bloco de nações, é todos os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar. Escuta, a Rússia e aquele bloco de nações não tem um número como a areia do mar, mas sim toda a humanidade. Tá? Ele sai para enganar as nações, para ajuntar em batalha. Então Satanás vai para enganar, para juntar em batalha. E subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, quer dizer, ele lidera, tá? Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, confirmando onde é que estão os dois lá, a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 7, 20, do 7 ao 10. Tá? Então, o que a gente tem a dizer sobre isso aqui? Será um grande conflito. Tá? Aqui, olha, veja bem. As pessoas que nasceram durante o milênio não tiveram um convívio com Satanás. Tá? Porque estava preso. Toda a humanidade conviveu, desde Adão até nós, até as crianças que começaram, até o momento do primeiro nascimento do milênio, todos, do primeiro nascimento para trás, tiveram contato com Satanás. E todos tiveram a natureza humana provada. Tá? Agora, esses habitantes do milênio terão a oportunidade de dizer a quem querem obedecer. Se a Satanás, né, ou se a Deus. Olha o livre-arbítrio aí. Olha os 2 caminhos também no milênio. E o homem tem a oportunidade. No milênio ele não vai ser obrigado, no final, ele vai ter 1000 anos de convívio com Deus, tá? Oportunidade de aprender a amá-lo, tá ok? E agora Satanás é solto. E ele tem a oportunidade de exercer o livre-arbítrio, tá? Bom, quem são Gog e Magog aqui? Tá? Na verdade, não são as nações que se rebelaram lá atrás, tá ok? Mas sim as novas nações. O termo aqui é simbólico, tá ok? Não se trata absolutamente daquela batalha que tem durante o período da tribulação, que está lá em Ezequiel 38 e 39. Eu não sei se a Kátia vai conseguir colocar aí um comparativo, tá? Que eu também estou pegando do livro O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto. Tá? Tremendo, tremendo, os escritos desse homem e de tantos outros. Tá? Por isso que eu digo que eu sou um aluno, um estudioso. Tá? Se a gente comparar Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 20, a gente vai ver. Gog é um bloco de nações. Em Apocalipse, Gog são todas as nações. Em Ezequiel, Gog vem do norte. E em Apocalipse, ele envolve toda a terra. Em Ezequiel, eles agem por um ato divino, por uma profecia.
Em Apocalipse, eles agem movidos pelo diabo. Em Ezequiel, Gog é destruído por espada. Em Apocalipse, Gog é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel, Gog é sepultado em Israel. Você lembra que foi 7 meses que menciona lá, né? Agora, em Apocalipse, eles são totalmente incinerados, consumidos pelo fogo. Pó, virou pó. Gog vem antes do milênio. E em Apocalipse, Gog vem depois do milênio, tá ok? Aí fica a pergunta, por que será que Deus, né, ele soltaria Satanás? Qual o objetivo de Deus soltar Satanás no milênio, após o milênio? Imagine, depois de 1000 anos de paz, Deus vai e solta o capeta de novo, prendeu ele. Faz sentido, né? Se ele amarrou, ele não lançou no lago de fogo e enxofre eterno, ele o segura para exercer mais uma função, ok? Satanás, ele é novamente colocado em liberdade, ok? Porque Deus tem controle de tudo, tá? Então nós vamos colocar aqui alguns tópicos que o pastor Antônio Gilberto ele menciona. O primeiro objetivo é provar os que nasceram durante o milênio. Olha, eu sou provado diariamente por Satanás. Você é provado, toda a humanidade provou. Então, o pessoal do milênio vai ter a oportunidade de provar. Nem Jesus foi isento da tentação de Satanás. Então, toda a humanidade vai ter um contato, né, com o diabo, né, um contato com ele. Segundo ponto, revelar que o coração humano não convertido permanece inalterável. Tem que haver conversão. Não é o fato de conviver com Deus durante todo o milênio que houve conversão. Tem gente que está na igreja há muitos anos e não está convertido. Vê os sinais de Deus, fala de Deus, ouve Deus, mas não está convertido. Então, no milênio, muitas pessoas passarão por todo o milênio e não estarão convertidas a Deus. Vão para Jerusalém para adorar, ok? Porque senão não vai cair chuva, porque haverá punições. Mas quando Satanás se levanta, né? Ele vai e fala, escuta aí, ó, o cara obriga você, vamos acabar com Jerusalém. Venham, me sigam, eu voltei. Ele me prendeu, mas eu consegui voltar. Ele vai enganar as nações com blandícias, com argumentos fortes. Lembra dos argumentos do anticristo, do período da tribulação? Agora é o próprio Satanás enganando a população novamente no milênio. Ou seja, o camarada que passa pela grande tribulação e entra em vida e não se converte no milênio. Olha, entrar no milênio não significa entrar para a vida eterna. Aquelas pessoas que entraram em vida no milênio sem ter um corpo glorificado estão sujeitos a serem enganados pelo Satanás. Por quê? Porque o problema não é o ambiente. O problema não é um ambiente seguro, estável. Não são as Bíblias, não são os livros. Olha aqui olha aqui, eu estou rodeado de livros, de Bíblia, né? O problema está no coração do homem. Tá ok? Não importa que você está na melhor igreja, que você está com o melhor pastor. Ah, eu vou congregar com um pastor fulano e tal, porque aquela é a melhor igreja. Então, a melhor igreja não vai te dar garantia. Tá? O que vai te dar garantia é dai-me um coração igual ao teu. É ter um coração que serve a Deus. E o glória a Deus é livre. Outro ponto. Mediante essa liberdade provisória de Satanás, Deus demonstra pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. O homem, pelos seus próprios esforços, não se salva. Tá ok? E independente das condições. Tá ok? E para finalizar,
através desta curta liberdade, Deus demonstra que Satanás é incorrigível. O bichinho não adianta ser punido, não adianta ser, ele é incorrigível. Então Deus dá mais uma demonstração, ok? Que não tem jeito para ele. Então ele é o filho da perdição, ok? E ele vai herdar a vida eterna, ok? No lago de fogo e enxofre. E aqui a gente finaliza esse tópico sobre o milênio. Provavelmente teremos talvez mais uma aula, onde falaremos do estado eterno, falaremos do juízo final e o estado eterno. Continue orando pela minha vida. Deus te abençoe. Muito obrigado. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!